aqui, revisão, peguei alguns exercícios do módulo 6 e do módulo 7. O módulo 5, como eu não falei ainda, eu vou deixar mais pra frente, para depois fazer uma aula só dele. Então, deixa quieto por enquanto, tá? Hoje, revisão 6 e 7, as aulas dadas. Página 15, questão 2. O índice de refração da água em relação ao vidro é de 8 nonos. Sabendo que o índice de refração absoluto da água é 4 terços e que a velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 oitavos, podemos afirmar que a velocidade da luz no vidro é... Então, o que ele está dizendo para a gente é o seguinte. Ele disse o índice de relação do vidro para a água. Olha só, ele fala para a gente, o índice de refração da água em relação ao vidro, desculpa, é água sobre vidro. Sempre que ele fala isso, água em relação ao vidro, vidro em relação à água, sei lá, plástico em relação à água, alguma coisa em relação a outra é uma razão, uma divisão. Então, a água em relação ao vidro é 8 nonos, certo? Só que o índice de refração do vidro, ele deu como da água com 4 terços. Então, vou jogar esse vidro para cima multiplicando. Então, o 9 vai multiplicando, enquanto o 8 vai dividindo. Como é que vai ficar isso aqui? Índice da água vezes o 9 dividido por 8 é igual ao índice do vidro. Índice do vidro é igual a 4 terços, o problema fala qual é o índice da água, tá? Vezes 9 oitavos. Então, dividindo 4 com 8, 2. 9 com 3, 3. Então, qual é o índice de refração do vidro? Índice de refração do vidro é 3 meios. Ele quer saber também qual é a velocidade da luz no vidro, não é isso? Então, lembrando a fórmula do índice de refração. O índice de refração é dado como a velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade da luz naquele meio. Como é o vidro que você está falando, ficará como 3 meios é igual a 3 vezes 10 à oitava, que é a velocidade da luz no vácuo, o problema deu, sobre velocidade no vidro. Então, cortei, ficou 1. Troquei de lado os dois. Esse sobe multiplicando, 2 também. Então, posso falar que a velocidade do vidro é 2 vezes 10 à oitava metros por segundo. Então, gabarito, letra, bola. Página 16, questão 6. Ele diz o seguinte: a ilustração a seguir mostra um corpo de uma espessura constituída de acrílico transparente em refração 1,4. Então ele quer saber como é que o raio de luz entra e sai no vidro. Ou melhor, nessa semisfera de acrílico. O que acontece? Na entrada... Opa, até pulei a 3. Vou logo para 6, depois eu volto. Então, na entrada, o raio de luz incide radialmente. Ele fala isso no problema. Ele incide radialmente. E eu já falei para você o seguinte. O raio de luz sempre desvia, a menos que ele entre perpendicular à superfície. E quando o cara fala que ele incide radialmente, significa que o raio é perpendicular a toda a superfície da esfera. Tá legal? Então guarda essa informação. Todo raio que incide radialmente numa superfície significa que ele não vai sofrer desvio, tá? Porque ele está incidindo perpendicularmente à superfície. Então, nesse ponto aqui, o raio de luz vai querer sair. Aí então você tem que lembrar, se ele vai querer sair nesse ponto, significa que eu tenho uma nova refração, uma nova normal. E a esfera, essa semisfera,
ela é maior, ela tem um índice de refração maior, ela é mais difícil do que o ar. Significa que o raio está indo de um lugar difícil para um lugar fácil. Se era difícil e ficou fácil, ele ganha velocidade, né? E se ele ganha velocidade, ele se afasta da normal. Então, a representação correta seria a letra C. Então, letra C, vou voltar aqui para a terceira questão. Um raio luminoso monocromático, ao passar do ar para a água, reduz sua velocidade em 25%. O índice de refração absoluto da água para esse raio luminoso é... Então, o que você vai dizer? Velocidade da luz, chamar de V, até porque ele nem falou. Isso aqui no ar. Velocidade no ar. V. Tá certo? Velocidade na água. Ele não perdeu 25%? Fica esperto. Ele perdeu 25%. Se eu tinha 100%, perdi 25%, me sobrou 75% de V. Tá legal? Então, a formulinha do índice de refração é qual? N é igual a C sobre V. Seria velocidade do ar sobre velocidade da água. Então, N é igual a V sobre 75% de V. Certo? Então, o V morreu em cima e embaixo. Quem é o 75%? Na verdade, nas contas que nós vamos utilizar, ele vem como 0,75, tá? Ele não vai aparecer como 75%. Você tem que sempre dividir por 100. Porcento dividir por 100. Ah, então se fosse 50%, viraria 0,5. Se fosse 40%, 0,4. E assim por diante. Então a sua conta virou isso aqui. 1 dividido por 0,75. Beleza? Mas quem é esse 0,75? Eu posso escrever ele como 3/4. Tá certo? Então você vai ter aqui N é igual a 1 sobre 3/4. Divisão de fração. Eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, que vira 4/3. Tá certo? E o gabarito aqui vai dar pra gente 4/3. Vai ser 1,3. Acho que é a bola. Bola. Tranquilo? Qualquer coisa, volta o vídeo, manda mensagem para mim por e-mail. Tá tranquilo, tá? Eu vou tirar a sua dúvida, pode mandar. Questão 7. Na questão 7 ele fala: um raio luminoso de luz monocromática incide sobre uma superfície plana de um bloco de vidro de tal modo que o raio refletido R forma um ângulo de 90 graus com o raio refratado Rzinho. O ângulo entre o raio incidente e a superfície de separação dos dois é 32. O ângulo que incide e de refração mede respectivamente. Então, ó, ele quer saber quanto é o ângulo de incidência e o ângulo de refração. Então, vamos pensar o seguinte. Eu sei que isso aqui vai formar 90 graus. Ó, essa superfície e a normal sempre formam 90 graus, nós já vimos isso, né? Então, se o cara está incidindo com 32 com a superfície, em relação à normal, ele vai estar incidindo com quanto? Pô, é um ângulo complementar, não é isso? Então, para chegar a 90, eu preciso somar aqui quanto? 58 graus, beleza? 58 graus mais 32 vai dar o 90. Mas se ele incide com 58, significa que ele reflete com 58. Lembra que a gente já falou isso? O ângulo de incidência é igual ao ângulo de refração? De reflexão. E seguindo. Agora, ele fala no problema que isso aqui vale 90 graus. Esse ângulo aqui, ó, entre o refletido e o refratado. Então, eu quero que você se atente ao seguinte. Se eu pegar normal de um ponto ao outro,
isso aqui tem que ter 180 graus, concorda? Então, vamos pensar. Esse ângulo aqui é o ângulo de refração, chamar de θr. Então, eu posso falar aqui, θr mais 58 mais 90 tem que ser igual a 180. Logo, eu posso dizer que θr mais 148 é igual a 180. Só somei os dois. Tá legal? E jogar isso para o outro lado. Quem é o θr? Ele é o 180 menos 148. θr vai ser 32. 80 menos 48, 32 graus. Então, os ângulos que ele quer: refração, 32. Incidência, 58 graus. Gabarito, 5832, bola. Certo? E questão 8 desse módulo, você vai ter aí. Ele fala que um feixe de luz vai incidir em um cristal. Só que para cada feixe de luz, o cristal apresenta um índice de refração diferente. Tá? Você tem um índice 1, que é 1,26, 2, que é 1,35 e 3, que é 1,60. Ou seja, vai do menor para o maior. Mas o que eu quero que você lembre? Quanto mais difícil, maior o índice de refração. E quanto mais difícil, mais perto você vai estar da normal. Tá legal? Quanto mais fácil, mais longe da normal. Então, ele falou que o raio se divide em 3 partes. Quem é esse raio aqui? Pô, tá perto da normal, ele é devagar, logo ele é difícil. É o N3. Esse cara aqui tá o mais longe possível da normal, ele é o mais fácil, ele é o N1. E esse cara aqui seria o meio termo, o N2. Tá legal? Então aqui, ó, ele tá falando que as cores são vermelha, amarela e azul. Então, A é o mais difícil, é o azul. B é o do meio, né? O meio termo, então ele é o amarelo. E o N1, que é o mais fácil, é o vermelho. Gabarito: azul, amarelo e vermelho. Letra B. Tranquilo? Próximo módulo. Bora lá, módulo 7, questões 5 e 7. Diz o seguinte, questão 5. A velocidade de propagação da luz em um determinado líquido equivale a 80% daquela verificada no vácuo. O índice de refração desse líquido é... Então, parecido com aquele primeiro problema do quadro anterior. Ele fala que a velocidade de um determinado líquido, que eu chamei de meio, é igual a 80% do vácuo. Ele quer saber quanto é o índice de refração desse líquido. Então, você vai falar o seguinte. A velocidade, o índice de refração, né, a velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade da luz no meio. Então, o índice é igual a V sobre 0,8 de V. Repara que eu já peguei 80%, já chamei de uma vez de 0,8. Cortei isso aqui. Então, você vai ter que N é igual a 1 dividido por 0,8. 1 dividido por 0,8 é a mesma coisa que 10 sobre 8. Tá certo? Então, isso aqui vai te dar o índice de refração de 1,25. Gabarito, letra, bola. E questão 7. Ele fala aí o seguinte. Um raio de luz monocromático atinge a superfície de separação entre o ar e um outro meio transparente e índice de refração igual a raiz de 3. Considere que o índice de refração do ar é igual a 1.
Sabendo que o ângulo de incidência é 60 graus, conforme ilustra a figura a seguir, determine um ângulo θ de refração definido nessas condições. Então, ele chegou com 60 graus. O índice do ar vale 1. O índice da água, ou do líquido, sei lá, vale raiz de 3. Certo? Formulinha da refração, lei de Snell. N1 seno θ1 é igual a N2 seno θ2. Quanto é o N1? É o ar, vale 1. Quanto é o seno? É o seno de 60. N2, raiz de 3. Seno de θ2. Tá certo? Então, organizando isso aqui, deixa eu só confirmar. 60 está aqui em cima mesmo. Então vai ficar como? Raiz de 3 sobre 2 é igual a raiz de 3 seno θ2. Corta o raiz de 3 dos dois lados. Seno θ2 é igual a meio. Qual é o ângulo que tem seno meio? 30 graus. Beleza? Então, galera, peço que vocês continuem resolvendo os exercícios, que vai para a letra C. Peço que vocês continuem resolvendo os exercícios. Qualquer problema, manda para mim, tá certo? Eu vou tentar te responder o mais rápido possível, certinho? Forte abraço para você, um beijo do coração, tchau, tchau.